Fala pessoal, tudo bem? Professor Sandro aqui na área mais uma vez. A gente está aqui nesse vídeo falando ainda sobre gráficos e interpretações gráficas. A gente nesse vídeo específico vai fazer um exemplo muito legal envolvendo um problema que pode ser bastante corriqueiro e é um tipo de problema do qual você pode extrair várias informações e várias inferências, que é um problema quando eu quero organizar idades de pessoas e alturas de pessoas. Na verdade, quando eu tenho duas informações numéricas, duas características numéricas, é muito comum você organizar essas informações numéricas usando um plano cartesiano, por uma razão simples. Se eu tenho organização de dados de duas características diferentes, você coloca cada característica num eixo e a partir disso você consegue tirar conclusões sobre essas informações. Então, por exemplo, se eu quero saber o preço de um produto em função do mês que esse produto está sendo vendido, isso pode ser uma característica do nosso interesse, né? Porque, por exemplo, vou vender sorvete. Se eu vendo sorvete, por exemplo, em junho, na época do inverno, as vendas são mais baixas. Se eu vendo sorvete na época do verão, as vendas são mais altas. Então, ó, característica, quantidade de produtos vendidos é uma característica. Segunda característica, época do ano que está sendo vendido. Se eu tenho duas informações numéricas, eu posso, dependendo do tipo de modelo, colocar essas duas informações, uma em cada eixo do plano cartesiano, e a partir disso, tirar informações gráficas legais. Esse exemplo aqui, na verdade, é um exemplo onde eu vou organizar as pessoas, de alturas diferentes em função das suas idades. Então, vamos dar uma olhadinha nesse problema aqui. Vamos lá. O problema é o seguinte, pessoal. Observe essa tabela que relaciona as idades e as alturas de integrantes de uma família. Então, tenho, na verdade, a Daniele, eu tenho o Bernardo, Rodrigo, Ademir, Marcelo, Guará e Yasmin. Essas pessoas têm, respectivamente, 45 anos, 12 anos, 50 anos, 82, 38, 72 e 12 anos. E cada uma dessas pessoas tem essas alturas em metros. 1,80 m, 1,50 m, 2, 1,76, 1,86, 1,60 e 1,30. Então, repara que eu tenho idades, que é uma grandeza, e alturas, outra grandeza. Eu posso colocar essas duas informações numa tabela, mas se eu quiser, eu também consigo colocar essas informações lá no plano cartesiano. E aí, quando você olha para esse plano cartesiano, que é meio esquisito, você repara que no eixo horizontal, que é esse eixo aqui, eu estou colocando as idades, tá bom? Repara o seguinte, as idades e as alturas você poderia colocar no eixo que você quisesse. Nesse exemplo, a gente optou por colocar as idades no eixo horizontal. Se as idades estão no eixo horizontal, as alturas estão lá no eixo vertical, que é exatamente isso que é na figura, tá bom? Então vamos lá. Aqui no eixo vertical, nós temos as alturas, tá bom? Como é muito comum na linguagem matemática você dizer que o eixo horizontal é o eixo X e o eixo vertical é o eixo Y, né? Repara que aqui o X, em geral na matemática, é a nossa variável independente. Como assim variável independente? Ela varia livremente, é a sua variável livre, tá? E o seu eixo Y tem a sua variável dependente. Então, é muito comum na linguagem matemática, como o eixo Y é o eixo vertical e o eixo X é o eixo horizontal, as alturas estão no eixo Y e as idades estão no eixo X. Então, olha para cá. É muito comum você falar que nesse exemplo, as alturas estão em função das idades. Essa estrutura, falar que uma coisa está em função da outra, quer dizer que essa coisa está no eixo Y e o que está em função, o em função de, eixo X. Então, por exemplo, a temperatura da sala está em função da distância da sala em relação à porta. Ou, por exemplo, o preço de um produto está em função do período mensal ou do período anual. Então, aquilo que varia livremente é a variável X, a variável que fica no eixo horizontal, e aquilo que é variável dependentemente com o eixo X é a grandeza que fica lá no eixo vertical, tá? Então, eixo X, variável livre, eixo Y, variável dependente. Então, voltando para a figura, vamos lá. Eu tenho aqui as alturas, que são o eixo Y, e as idades aqui no eixo X. Então, por exemplo, essa pessoa aqui, a pessoa B, ela está aqui com uma idade de mais ou menos 12 anos, nesse nosso quadriculado, e essa pessoa tem uma altura de mais ou menos
1,50 e pouco. Será que tem alguma pessoa assim na tabela? Tem, né? Com 12 anos, uma altura de 1,50 mais ou menos. É o Bernardo. Opa, esse pontinho aqui é o nosso Bernardo. E aí você consegue dizer quem são cada uma dessas pessoas em função da sua posição no plano cartesiano. Por exemplo, olha para essa pessoa D que está aqui. Essa pessoa D tem mais ou menos 81, 82 anos e tem uma altura de 1,80 m, que está caracterizado aqui pela horizontal aqui, tá vendo? Uma altura de mais ou menos 1,80 m, com uma idade de mais ou menos 80 e poucos anos, 81, 82. Tem alguém assim na tabela? Tem. Quem é que tem 82 anos? É o seu Ademir, ali, com uma altura de 1,76 m, mais ou menos 1,80 m, como a gente tinha colocado aqui no gráfico, tá? Então, cada um desses pontos representa uma pessoa lá no plano cartesiano. Agora, suponha que o avô Ademir queira falar com a criança de 12 anos. A pergunta que eu te faço é a seguinte, a resposta é única? Bom, como é que você vê isso? Olha, 12 anos é esse xizinho que eu fiz aqui, ó, é a idade de 12 anos. Quando eu traço uma perpendicular em cima do 12 anos, repara quantos pontos estão nessa mesma linha vertical. Eu tenho esse ponto aqui e eu tenho esse ponto aqui. O que isso diz para mim, pessoal? Que para a idade de 12 anos, eu tenho duas alturas correspondentes. Então, para x igual a 12, eu tenho dois y diferentes. Quando você encara esse conjunto de pontos de pares ordenados como sendo uma relação matemática, que é justamente esse o nome formal de um conjunto de pares ordenados no plano cartesiano, se chama relação matemática. Quando eu olho para essa relação matemática, eu consigo perceber que para um determinado valor de x, eu tenho dois valores de y associados. Ou seja, para a mesma pergunta, eu tenho duas respostas diferentes. Em matemática, você sabe claramente que isso é uma relação que não é caracterizada com o nome de função. Para ser uma função, cada valor de x deve estar associado a um valor único de y. Então é por isso que, nesse caso, esse conjunto de pares ordenados não constituiria uma função, apesar de ser uma relação matemática. Relação entre quem e quem? Entre as idades das pessoas e as alturas respectivas. Tá bom? Então, lembra, sempre que eu quiser modelar problemas envolvendo dois entes numéricos, duas características numéricas, idades, alturas, massa em quilogramas, quantidade de dinheiro no banco, enfim, quaisquer quantidades numéricas que sejam relevantes, quaisquer duas, em geral a gente usa os eixos do plano cartesiano para representar. Quando eu tenho mais informações numéricas, eu preciso cada vez de mais eixos. Então, por exemplo, se eu tenho comprimento, largura e altura, eu preciso de 3 eixos. Aí, a partir desse momento, eu não tenho mais um plano cartesiano. Eu tenho um espaço tridimensional e aí eu posso aumentar o número de dimensões, como sendo aumentar a quantidade de eixos que eu preciso para representar essas características numéricas.